Pessoal, aqui é Renata, professora de matemática, e nós vamos corrigir agora a segunda atividade da apostila do PET. Eu vou lendo as perguntas e nós vamos juntos, fazendo a correção. Vou falar para vocês que o primeiro vídeo que eu postei fala sobre todo o assunto da nossa segunda atividade. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, se não for sanada as dúvidas agora comigo com a correção, peço para vocês voltarem à primeira postagem da videoaula para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, a nossa primeira atividade da página 17 da segunda semana pede o seguinte: pesquise e explique por escrito o que é uma divisão finita. Quando eu falo esse nome finito, já me dá a ideia de fim. Portanto, é o mesmo que uma divisão exata. O que é uma divisão exata? É onde meu resto é zero. Então, eu vou fazendo divisões onde eu consigo encontrar o fim. São divisões com resultado de operação igual a zero, acabado, finito. Então, aí é uma divisão finita, possui fim. A atividade 2 também ela é bem simples e fala o seguinte: pesquise e explique por escrito o que é uma divisão infinita. Também aí já fala o quê? O que é uma divisão? É pegar um número, dividir por outro, vou encontrar um quociente, E por que fala infinita? Porque eu vou dividindo várias e várias vezes, não consigo encontrar esse resultado zero, esse resto zero, Ele vai estar sempre me pedindo uma divisão, dividindo uma divisão, então ela vai ser infinita. Eu vou encontrar um quociente com infinitas casas decimais. Então, é uma divisão em que o resto nunca chega a zero. Divisão não exata. A divisão não tem fim. O quociente é um decimal infinito, que é onde a gente vai encontrar aqui as dízimas periódicas. E foi o que a gente falou, Foi dito na primeira aula. A gente vai ter aí a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Número 3. Pesquise e explique por escrito o que é o número decimal finito. Decimal é aquele número que possui vírgula, finito possui fim. Então, são aqueles que têm a sua limitação. É um número decimal com uma quantidade finita de casas decimais. Então, finita de casas decimais é aquele número que possui vírgula, mas ele tem fim. Então, se eu falo 1,25, o que mostra para mim que vai estar repetindo várias e várias vezes? São aqueles pontinhos e os números decimais que vão se repetindo. Nesse caso aqui, 1,25, acabou, Então, falo que são aqueles que têm as suas limitações. É um número decimal com quantidade finita de casas decimais. Algarismos à direita da vírgula. 1,25 tem 2 algarismos, acabou. 0,5 tem um algarismo após a vírgula, acabou, finito. Número 4. Pesquise e explique por escrito o que é um número decimal infinito. Então, é um número também que possui vírgula, só que as casas decimais, os números que aparecem à direita após a vírgula, eles são infinitos. Então, são aquelas divisões que nunca acabam. É um número decimal com infinitas casas decimais. Então, 1,66666, eu posso representar com 1,6, um risquinho em cima, que é a forma mais simples de se representar uma dízima periódica, está me falando o quê? Que o número 6 é aquele número que se repete infinitas vezes. A número 5 fala o seguinte: transforme as frações abaixo em números decimais. A número 5 é a mesma coisa, com os mesmos valores, a forma de resolver a mesma da nossa atividade 2 da primeira semana. Então, na atividade 2 da primeira semana, me deu o quê? A letra A, 9 quartos, letra B, 1 sexto, letra C, 7 sextos. Então, eu peço para vocês voltarem, se vocês tiverem dúvida de como são feitas essas divisões, voltarem à primeira videoaula, que lá tá tudo explicadinho como que foram feitas essas divisões. Então, aqui pra gente ganhar tempo, eu vou acelerar um pouquinho. Essas divisões de números fracionários é pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, no caso, é 9 dividido por 4. Vou fazer todas as minhas divisões. Eu encontrei 2,25, sendo que o meu resto é zero. Então, eu achei uma divisão exata. Todas as vezes que a minha divisão é uma divisão exata, eu estou encontrando no quociente um número decimal
exato, finito, então ele possui fim, né? 1/6, fiz a divisão, numerador pelo denominador, achei 0,166666 até infinito. Se eu colocar isso aqui, do modo mais prático, 0,16, sendo que o meu risquinho vai estar aqui em cima do 6, que é o número que está se repetindo, é o meu período. E essa indicação aqui, ó, que tá falando que vai até o infinito, vai me indicar que eu achei um número decimal infinito. E 7/6, eu vou dividir 7 dividido por 6, achei 1,16666 até infinito. A forma simples de representar uma dízima periódica, 1,16, risquinho em cima do 6, porque é o 6 que está repetindo várias vezes. Então, eu achei um número decimal infinito. Eu já falei ali qual que é finito, qual que é infinito, porque na parte abaixo, né? A parte de baixo aí da atividade 5 fala o seguinte: para transformar as frações em números decimais, você fez a divisão entre numerador e denominador, que foi a questão número 2 da atividade passada. Classifique o resultado encontrado de cada item da atividade 5 como número decimal finito ou infinito. Então, ó, 2,25, finito. 0,16666, infinito. 1,16666 até infinito, então é um número decimal infinito. Continuando, número 6. Pesquise e explique por escrito o que são dízimas periódicas. Dê exemplo. Também já foi respondido na atividade anterior, mas eu deixei aqui para vocês. Número decimal com infinitas casas decimais, né? Algarismos depois da vírgula. Esses algarismos formam grupos de um ou mais que se repetem infinitamente. O algarismo que se repete é chamado de período. Vimos tudo isso também já. Então, aqui, ó, 0,2222 até infinito, o número que está se repetindo é o número 2. E eu tenho aqui a representação mais simples. 13,4545 está indo até infinito. Qual o número que está repetindo constantemente? É o número 45. Então, vou fazer o risquinho aqui da forma mais simples da representação de uma dízima periódica em cima do 45. 1,7349, 7349, isso está me indicando o quê? Que sempre está repetindo 7349, 7349. Então, 7349 vai ser o meu período. Vou fazer um risquinho aqui em cima do 7349. Então, aqui no caso, são dízimas periódicas simples, porque a parte decimal é composta somente por período. E se eu tiver 0,3222 até infinito, 13,7, 24, 54, 5, né? E até infinito. Eu posso perceber o quê? Que esse 3 aqui, ó, ele não repete. Eu posso perceber que esse 72, ele também não repete. O que está repetindo aqui é 45, 45. Então, eu tenho que aqui, no caso, o 45 é o meu período, que é o número que está repetindo constantemente. E o 72 vai ser meu antiperíodo. Então, se eu tenho período e antiperíodo, eu tenho uma dízima periódica composta. Continuando aqui, nós vamos para a número 7. Quando a gente chega lá na número 7, o que fala da número 7? Escreva as diferentes formas de representação de uma dízima periódica. Aí eu coloquei assim para vocês, idem dos exemplos da comparação do número 6. Então, voltando aqui, o que fala no número 6? Eu posso representar uma dízima periódica dessa forma, ou eu posso representar da forma mais simples. Eu posso representar dessa forma, ou eu posso representar da forma mais simples. Então, eu vou deixar vocês à vontade para vocês copiarem aí ou o meu exemplo, ou um exemplo que vocês tiverem aí no caderno de vocês. Aí já é uma resposta mais pessoal, mas aí é você escrevendo quais são as formas que podem ser representadas numa dízima periódica. Na número 8, quando o quociente é uma dízima, então o resultado da divisão é um número decimal infinito. Sim, podendo ser uma dízima periódica simples ou composta. Então, essa é a resolução da nossa atividade do PET. Fique com Deus e até a próxima.